Neste Dia das Mães de 2025, nós vamos abrir, portanto, as nossas Bíblias no livro do Êxodo. Eu quero fazer uma leitura um pouquinho mais extensa com vocês, na tentativa de eu poder falar apenas aquilo que de fato interessa seja dito, para que você seja ajudado para a sua vida, todos nós aqui. Diz assim a palavra do Senhor no capítulo 1 do Êxodo, e nós vamos ler até o versículo 10 do capítulo 2. A partir do capítulo 1 e chegando até o versículo 10 depois do capítulo 2. Acompanhe comigo a história que está sendo contada aqui, preste muita atenção, por favor. Diz assim: estes são os nomes dos filhos de Israel que se mudaram para o Egito com Jacó, cada um com sua família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Ao todo desceram ao Egito 70 descendentes de Jacó, incluindo José, que já estava lá. Com o tempo, José e seus irmãos morreram, e toda aquela geração chegou ao fim. Mas seus descendentes, os israelitas, tiveram muitos filhos e netos. Diz assim: muitos filhos e netos. Multiplicaram-se tanto que se fortaleceram e encheram a terra. Por fim, subiu ao poder no Egito um novo rei que não sabia coisa alguma sobre José. O rei disse ao seu povo: vejam, agora o povo de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Precisamos tramar um plano para evitar que se tornem ainda mais numerosos. Se não o fizermos e houver guerra, eles se unirão a nossos inimigos, lutarão contra nós e depois fugirão desta terra. Assim, os egípcios nomearam capatazes para dirigir o trabalho do povo, sob opressão, diga assim, opressão. Os israelitas construíram Pitom e Ramsés, duas cidades que serviam de centros de armazenamento para o faraó. Porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam, e mais preocupados os egípcios ficavam. Por isso, os egípcios os forçavam com crueldade a trabalhar pesado. Tornaram a vida deles amarga, diga assim, amarga, obrigando-os a preparar argamassa, produzir tijolos e fazer todo o trabalho nos campos. Eram cruéis em todas as suas exigências. O faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias, Sifrá e Puá: quando ajudarem as hebreias a dar à luz, prestem atenção durante o parto. Se for menino, matem o bebê. Se for menina, deixem que viva. Mas as parteiras temiam a Deus, diga assim, temiam a Deus. E se recusaram a obedecer à ordem do rei. Assim, deixaram os meninos viver. Então, o rei do Egito mandou chamar as parteiras e lhes perguntou: por que fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? As mulheres hebreias não são como as egípcias, responderam as parteiras ao faraó. São mais vigorosas e dão à luz com tanta rapidez que não conseguimos chegar a tempo. Deus foi bondoso com as parteiras e os israelitas continuaram a multiplicar-se e tornaram-se cada vez mais fortes. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele deu a cada uma delas a sua própria família. Então o faraó deu a seguinte ordem a todo o seu povo: lancem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixem as meninas viver. Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram, e a mulher engravidou e deu à luz um menino. Viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Diga assim, o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos, à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Pouco depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho, e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê?
Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: leve este menino e amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. E quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. E a princesa o chamou de Moisés, pois disse: eu o tirei da água. Você pode orar mais uma vez comigo hoje pela manhã? Deus nosso Pai, obrigado porque nós podemos hoje pela manhã abrirmos aqui a Tua palavra e recebermos do céu a revelação que nós precisamos para a nossa vida por aqui. Pelo Seu Espírito, fala conosco, abençoa-nos em todas estas coisas, glorifica o Teu santo nome. Oramos assim agradecidos no santo nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Muito bem. O esquema deste mundo, ele não quer favorecer aquilo que é projeto de Deus para todos nós que estamos por aqui. A própria maneira como a humanidade se reorganizou sem Deus, reverbera na sua atitude para com Deus. Inimizade para com Deus. É assim que o apóstolo Paulo, ele fala, quando vocês eram inimigos de Deus, porque é uma maneira de enxergar pelas lentes que Deus nos dá. Não é um xingamento, é uma condição. Ou nós estamos em Jesus ou fora dele. Em Jesus é um lugar onde nós nos reorganizamos na nossa vida. Ou num compromisso com ele, ou sem compromisso com ele. Apesar da consciência de Deus, é preciso estar com Deus comprometido. E Deus, Ele tem assim, duas famílias que Ele estabeleceu. A família humana, então nós vamos para a criação e a gente encontra ali o Senhor tomando do pó e soprando fôlego, a família humana. A primeira família, que é uma extensão da família Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, uma família. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ruá, família humana, uma extensão de quem Deus é, para caminhar com Deus, em comunhão com Deus, em conexão com Deus. Esse é o plano único que Deus estabeleceu. Mas a família humana, ela dá um salto para fora de Deus, ela abandona esse projeto, ela se rebela contra esse projeto. E, portanto, agora, a família humana, obra de Deus, ela precisa ser recuperada, ela precisa ser resgatada. Então, Deus vem ao encontro, porque Deus não desiste da gente. E quando Ele vem ao nosso encontro, então Ele cria o que nós vamos chamar de a família espiritual. Ele chama um homem, Abraão, e a partir deste homem, ele gera uma nação, Israel, para que Israel dê ao mundo o Salvador de toda a humanidade, o Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo completa a sua tarefa e precisa voltar para casa, ele deixa, portanto, pelo derramamento do Espírito Santo, a continuidade desta família espiritual, igreja. Então nós temos duas instituições importantes que o Senhor nosso Deus propôs e assim o nosso Deus estabeleceu e compartilhou. A família humana e a família espiritual. Por isso que ser família espiritual é uma coisa que envolve muita consciência. Quantos são família espiritual aqui? Você está em Jesus Cristo? Você está num compromisso com o Senhor? Então você faz parte desse projeto divino para a vida da gente aqui, chamada família espiritual. E quando a gente olha para esse texto, a gente vê a família humana oprimindo a família espiritual. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê o esquema deste mundo representado pelo Egito, é um tipo, é um arquétipo, é uma maneira de a gente ler a Bíblia, e corretamente lendo assim, um lugar de opressão. Nós lemos aqui, entendemos como foi
que Israel, o povo de Deus, de quem nós já falamos aqui, chegou no Egito muito tempo atrás. O tempo passou. Se esqueceram. E olhando de novo para o crescimento e para o avanço, é preciso contê-los. O projeto de Deus era de que o povo de Deus, desde os 70 que chegaram no Egito, ele crescesse, ele se multiplicasse, para ganhar um senso de corpo, para ganhar um senso de comunidade, para entenderem que eles tinham uma identidade. E na medida em que o povo de Deus cresce, o mundo se incomoda. Porque o mundo, estão comigo? Porque o mundo, ele jaz no maligno, ele não tem compromisso nem com Deus, e ele não tem compromisso com aquilo que é instituição criada por Deus para abençoar o mundo. O alvo de Deus, através da sua família espiritual, é abençoar a humanidade inteira, mas a humanidade não quer a bênção de Deus, muito menos por intermédio da sua igreja, por intermédio do seu povo. É por isso que o Egito se organiza para aniquilar, para conter. Só que os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Quantos creem nisso? Os planos de Deus não podem ser frustrados. Jó, o mais antigo dos patriarcas, e provavelmente o primeiro livro que foi escrito, já dizia isso. Os planos de Deus não podem ser frustrados. E aqui está uma prova de que quanto mais o mundo perseguia o povo de Deus, mais o povo de Deus crescia. Mais o povo de Deus crescia. Então, é nesse ambiente desfavorável que nós somos chamados a continuar, nós somos chamados a perseverar, nós somos chamados a desenvolver resiliência, nós somos chamados a cooperar com Deus para aquilo que é o propósito de Deus para a vida da gente aqui na terra, que é o de ir às nações e de abençoar todo tipo de gente com quem a gente vai se encontrando. Isso é desde dentro de casa, e isso é para a gente sair fazendo isso no nosso dia a dia. Sabe por quê? Porque nós somos o povo que tem o céu na boca. Presta atenção, acho que você não entendeu. Não estou falando do céu da boca. Passa a língua aí. Você escovou o dente, dá até para pôr o dedo. Eu não estou falando do céu da boca. Eu estou dizendo que nós somos o povo que tem o céu na boca, gente. Quando você abre a boca, aquilo que é do céu é para ser destilado através da nossa vida, para contagiar, contaminar e abençoar todo mundo. Quantos têm o céu na boca aí? Você tem o céu na boca? E quando você abre, é isso que flui vida. Deu para entender isso? Esse é o ponto, essa é a chave, esse é o nosso chamado. E é exatamente esse primeiro aspecto assim que eu quero trazer para vocês. Nós precisamos ter esse brio, essa força de caráter, essa determinação de nós nos opormos ao esquema, de nós nos opormos ao sistema e fazer isso de uma forma sábia. Fazermos isso de uma forma inteligente, fazermos isso de uma forma intencional. Você sabe que essa força que a gente carrega é uma virtude. Só que essa virtude de a gente seguir fazendo, se ela for usada de uma maneira errada, ela vira teimosia. Você é teimoso? Você sabe que essa força de caráter, se ela for direcionada de uma forma assim, equivocada, ela vira teimosia. E quando é só teimosia, essa teimosia pode virar rebelião. Não vai demorar muito, pastor Wellington, para esse povo que permanece crescendo, para esse povo representado por essas parteiras, que disseram não para o faraó, matem os meninos, elas disseram não.
O valor vida é o que vale. Preservação da vida é o que vale. Deus é pela vida. Jesus foi pela vida. Quantos são pela vida aqui? Pela vida. E a vida é aquela que acontece todo dia, desde dentro de casa e por onde quer que a gente vai, porque nós temos o céu na... Isso, você entendeu? Mas essa força, se ela for mal direcionada, ela vira teimosia, ela vira rebelião e ela vira obstinação. Esse povo, muito tempo depois, por este menino Moisés, que vai crescer, se tornar um homem, e que nos seus 80 anos, vai voltar depois para tirar esse povo, e vai sair com esse povo, lá no deserto, essa força desse povo vai virar rebelião, vai virar obstinação, vai ficar difícil. Leia a história depois no livro do Êxodo, e você vai entender isso que eu estou falando para você. Muito tempo depois, essa força vai virar obstinação. Mas aqui, e aqui que eu quero ficar, essa força bem direcionada, bem orientada, é uma ferramenta para a vitória. Quantos querem que a sua vida seja uma ferramenta para a vitória nas mãos de Deus? Uma ferramenta para a vitória, uma ferramenta para a vitória desde dentro da sua casa, porque a família, a sua é importante para Deus. A minha e a sua família são importantes para Deus. A família da fé é importante para Deus. A família espiritual é importante para Deus, porque é o recurso que Deus tem para abençoar toda a humanidade. Você está entendendo onde é que nós estamos sendo postos? Ao lado de todo mundo que não tem Deus, que não quer nada com Deus, que não leva Deus em conta e que ainda quer nos calar, que quer nos paralisar, que quer nos afrontar, que vai nos perseguir e que vai nos matar. E muitos que são família espiritual têm sido mortos exatamente neste momento que eu estou falando para vocês, em algum lugar no mundo. Tem irmãos nossos sendo mortos pelo sistema, pelo esquema, pelo fanatismo religioso também, mas pelo esquema deste mundo, que persegue o povo de Deus, que persegue a igreja de Jesus. Quantos estão com Deus para preservar aquilo que é importante para Deus? E a preservação do povo de Deus é para abençoar a humanidade inteira. Deu para você entender? Não é só autopreservação. É para que o mundo e a humanidade tenham a chance de ter um encontro com Jesus e de ser salvo. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Quantos já têm a vida eterna aqui? Então por que é que você está aqui ainda? Vou perguntar de outra maneira. Quantos têm a vida eterna e creem que quando você partir, você vai morar com Jesus? E por que você está aqui ainda? Quantos aqui estão prontos para morrer porque sabem que o céu é o seu destino? Não tenha medo de dizer. Olha, tem muita gente com dúvida aqui, pastor Francisco. Vou perguntar de novo. Quantos aqui estão prontos para morrer? Se for hoje, você vai para o céu? Não tenha dúvida, vou perguntar de novo. Quantos aqui estão prontos para partir? Você está pronto para partir? Então por que é que se esse dia passar e você permanecer aqui, você acordar aqui amanhã, por que é que você vai acordar? É porque tem propósito, é porque tem missão para a gente fazer, é porque tem muito trabalho para a gente realizar. Então seja perseverante, desenvolva a resiliência e não se conforme com o mal, e não entre no esquema, e não participe do sistema. Diga não para aquilo que é errado e tire da sua vida aquilo que é manifestação do mal na sua vida. Feche-se para as coisas que entram pelos seus ouvidos e que tiram você da condição de filho para a condição de rebelde. Feche as portas de tudo aquilo que atrapalha a sua comunhão com Deus. Seja alguém como estes que, apesar de oprimidos, estão olhando para Deus e procurando entender que o Senhor está fazendo algo na história deles. É por isso que esse casal aqui, o Anrão e a Joquebede, se você depois for ali um pouquinho para frente, no capítulo 6, versículo 20, aqui do livro do Êxodo, os nomes deles não aparecem aqui, mas aparecem lá. E depois também no livro de Números, no capítulo de número
26, o versículo 59, vai aparecer de novo o registro da família inteira. Diz que Amrão casou com Joquebede e eles tiveram 3 filhos. Tiveram a Miriam, tiveram o Arão e tiveram o Moisés. Por que é que este casal, eles resolvem ter filhos num sistema assim, num esquema assim? Qual que é o esquema, pastor Fábio? Se nascer menino, mata. Era a ordem do rei. Deu para entender? Isso aqui é lei aprovada pelo Congresso Nacional deles, sancionada pelo presidente, devidamente legitimada pelo Supremo Tribunal Federal, por assim dizer. Tem que cumprir. Então, só de engravidar já é um risco, que tem 50% de você ficar sem seu filho, que se nascer menino morre. Se nascer menina ainda, mas se nascer menino morre. Por que é que alguém vai se aventurar a ter filhos num esquema desse? Hoje em dia, e entendendo bem o que eu vou dizer, porque isso é o direito de cada um. Mas hoje em dia, muita gente, inclusive, se resolve por não ter filhos. Exatamente por conta do contexto que a gente vive. A minha recomendação sempre vai ser: ore a respeito, converse com Deus e veja se Deus não tem um propósito que às vezes passa por uma criança que você vai gerar. Deu para entender? Vou falar uma vez só. Deu para entender? Deu para entender? Deus precisava de um Moisés. Deus precisava de um Moisés. E olha que ele é o mais novo dos 3. Já tem o Arão, já tem a Miriam. E por que precisa correr o risco de ter uma outra criança? É porque Deus, Ele mistura a vida dele com a vida da gente. Sabe essa coisa assim, mãe? De criar uma criança, primeiro tem que conceber. Aí tem que carregar, se possível, os 9 meses, correndo tudo bem. Aí, se for parto normal, vai dar uma dor violenta, angustiante. Aí depois dá trabalho a vida inteira. É a vida inteira. Eu não vou passar pelos vários estágios aqui. Teve filha para a vida inteira. Deu para entender? Mas Deus está nisso. Deus está na conversa quando ainda está no ventre, e é ali que Ele forja, e é ali que Ele forma, e é ali que Ele libera a sua bênção, e é ali que Ele estabelece um plano, e é ali que Ele faz uma promessa, e é ali que Ele, tudo, e aí nasce, e a mãe cuida, e a mãe amamenta, e no seio da família o coração da pessoa se forma, e Deus quer contar com essa pessoa humana para fazer a diferença. A gente nunca sabe o que Deus vai fazer com uma criança gerada. Você sabe? Você já enxergou lá na frente? Deus sim. Deus sim. Deus sim. Então, não fique aí viajando na maionese sobre o si, sobre o si, sobre o si, sobre o si. Aquilo que a gente não controla é soberania de Deus e ponto, pronto. Mas aquilo que a gente sabe que é revelação de Deus, abrace isso e fala: Senhor, se eu puder participar de alguma maneira disso que é projeto do céu para a vida da gente aqui na terra, então fala comigo. Fala lá em casa, fala conosco, abençoa a gente e a gente segue. Isso aqui não é para pensar em quem quer ter, isso é para pensar em todos nós que já temos, inclusive. Tem que ter essa ideia de lutar pela família, porque a família é um projeto de Deus. Lutar pela família. Eles decidiram ir contra o sistema. Ela engravidou, deu à luz um menino, e o menino, ele era lindo. É uma maneira de dizer que ele era formoso. É uma outra maneira de dizer que ele era especial. Eles enxergaram algo na vida dessa criança e de alguma forma alcançaram, por discernimento, que Deus tinha algo para fazer através da vida dessa criança. E sabe o que eles decidiram? Nós vamos desobedecer à lei e nós vamos preservar a vida. Nós vamos preservar a vida. Nós vamos preservar a vida. Nós vamos preservar a vida.
E isso está devidamente acolhido pelo Eterno, porque era o que Deus esperava eles fizessem. Sabe o que Deus espera de mim e de você? Que nós vivamos segundo, primeiro, a lei dEle. Primeiro, o conselho dEle. Primeiro, a orientação dEle. Olha, não estou nem aí, mas não estou nem aí, se não faz parte do que é politicamente correto. Antes eu tenho um filtro do céu, porque na minha boca eu carrego o céu. O céu. Então, com sabedoria eu transito ao lado de todo mundo, mas na hora de dizer não, eu vou dizer não. Na hora de divergir, com sabedoria eu vou divergir, porque nós somos chamados a dialogar. Se o céu não puder contar com a minha boca para estabelecer os propósitos do céu, apenas os do inferno que vão aparecer. E as pessoas vão acreditar, e as pessoas vão se deixar levar, e as pessoas vão se envolver. E onde está o povo de Deus para ser a boca do céu na terra? Você está entendendo isso? Isso é muito sério. Ou você está de um lado ou você está do outro. Fique do lado de todo mundo. Olha como eu coloquei aqui. Por que você se posicionar pelo céu na terra, você fica ao lado de todo mundo? Porque a igreja, ela precisa ser preservada em favor de toda a humanidade. Mesmo que uma maior parcela da humanidade não queira nada com Deus, não queira sequer considerar o que Deus tem falado, que a maior parte da humanidade, inclusive, está dizendo assim, viu, não pode ser que esse livro esteja certo, está ultrapassado, tem que ser revisto, essas coisas não servem mais para os nossos dias, mesmo que tenha muita gente se organizando assim, e que cada vez mais a sociedade se organize assim, ainda assim só tem uma verdade, é a verdade do céu revelada para mim e para você aqui na terra, para os nossos dias. Ela é eterna, imutável, e nós vamos seguir sendo a boca do céu, porque é a chance que essas pessoas têm de se renderem a Jesus Cristo. Por isso nós temos que lutar pela nossa família, lutar pelos nossos filhos, pela vida dos nossos filhos. Este casal, ele se posicionou, e se posicionou em fé. Sabe qual que é o grande oponente da fé, José? Não é a incredulidade. Sabe qual que é o grande oponente da fé, Evelise? Não é o ateísmo. Sabe, Alex, qual é o grande oponente da fé? Não é o ceticismo. Mariel, o grande oponente da fé é o medo. Não se acovarde. Diga para quem está ao seu lado, não se acovarde. Não se acovarde. Não se acovarde. Vamos dizer nos termos do pastor Francisco, não seja frouxo. É assim, pastor? Nada de frouxidão, e não é xingamento. É fé. É fé. É fé na ação de Deus. É fé na ação de Deus. É fé na ação de Deus. Na ação de Deus. Eles tiveram fé. Eles tiveram fé. E especialmente, eles estão valorizando a vida dos seus filhos. Se nós não enxergarmos o valor dos nossos filhos, quem que vai enxergar, professora Alici? Quem que vai enxergar o valor dos nossos filhos se nós não enxergarmos, Marina? Por isso que a gente não desiste dos nossos filhos, não desistimos das nossas filhas, por isso que a gente coloca o joelho no chão, por isso que a gente coloca diante de Deus a vida dos nossos sobrinhos, dos nossos netos. Quantos têm filhos espirituais aqui? Levante a mão. Filhos espirituais, gente que você gerou. Quantos filhos espirituais nós temos de diversas maneiras aqui na nossa igreja, não é assim? Filhos espirituais, você tem colocado seus joelhos no chão diante de Deus pelos seus filhos espirituais também? Para lutar por eles, para clamar por eles, para dizer, Senhor, eu me coloco à disposição para fazer a diferença, contando que o Senhor vai entrar com a tua providência. É por isso que no Dia das Mães, nós estamos pensando nesta ideia de maternidade e providência. Deus conta conosco. E em especial nós agora destacamos o papel da Joquebede. Ela foi essa mulher
que ao lado do seu marido teve esta perseverança, desenvolveu essa resiliência, ela se colocou contra o esquema, ela não acolheu o sistema, ela disse não, vou lutar pela vida, vou preservar aquilo que é importante para Deus. Deus tem um plano na vida do meu filho, eu não vou desistir dele, Deus precisa contar com ele, eu não sei o que é que vem por aí, mas Deus já sabe, eu vou fazer o que está ao meu alcance. E então ela teve fé, ela se colocou na condição de, portanto, olhar para o futuro do seu filho, mesmo no desconhecido. Mas ela teve uma coisa muito especial que se une a tudo isso, que é um ingrediente que a gente precisa desenvolver na nossa vida. Diga assim: inteligência, sabedoria e discernimento. Ela orou a Deus e não deixou de fazer a parte dela. Ela orou a Deus pedindo providência, mas ela exerceu a sua maternidade com muita inteligência. Diga assim: estratégia. Com uma leitura adequada da realidade. Diga comigo: leitura adequada da realidade. Muito bem. Primeiro, que eles resolveram ter filhos quando o melhor era não ter. Já começa daí. Primeiro, que enfrentaram um sistema. Diz o texto aqui no capítulo de número 2. Escondeu o menino por 3 meses. Só que criança chora, né, Dai? Não dá para esconder para sempre. Você concorda? Qual que era o destino desse menino segundo a lei? Ele já estava condenado à morte. Concorda? Era menino, ia morrer em algum momento. Era menino, ia morrer em algum momento. Enquanto ela pôde esconder o menino, ela escondeu. Mas agora, ela precisa de autorização legal, presta atenção nisso, de autorização legal para o menino viver. Você concorda? Como que faz? Senhor, eu tenho um plano. Senhor, eu tenho uma estratégia. Senhor, discerni, entendi, alcancei. E o que ela alcançou, Gabriela? A filha do faraó vem tomar banho no Nilo. Só de olhar para o menino dá para ver que ele é lindo, que ele é formoso. Em outras palavras, tem algo nele que atrai. Deus me mostrou algo. O que eu vou fazer? Vou preparar uma estrutura segura, vou colocar o menino dentro deste cesto, vou colocar entre os juncos ali no Nilo, num lugar estratégico. Quando a filha do faraó, porque ela vem tomar banho, era uma moça limpa, ela vinha para tomar banho, ela sabe a hora, ela observou, ela fez uma leitura, ela planejou, ela executou, sempre contando com a providência de Deus. Porque podia dar errado, não podia, missionária Marcela? Aí entra a fé. Se o Senhor tem um plano, nada pode frustrar os planos do Senhor. Ela guardou no coração e ela colocou ali. E sabe o que aconteceu? Deu certo, Deus estava naquilo, abençoou. E veio a filha do faraó. E assim, o que você acha, Eli, que fica mais fácil para alguém ter empatia com o filho seu? Um homem ou uma mulher? De maneira geral, uma mulher. Porque carrega de maneira geral a maternidade. Percebe? Tem muita coisa aqui envolvida, Diane. Tem muita coisa aqui de uma inteligência, de uma sabedoria, de um discernimento, de algo que é um ambiente de fé, de uma família que decide servir a Deus com tudo que eles podiam, em uma situação que não ajudava, mas eles confiam no plano do Eterno. E ali a filha do faraó vem, e ela vê o bebê, e ela se afeiçoa pelo bebê, e vó, sabe quem que já estava ali de olho na cena? A Miriam, Vinícius. Por que a Miriam já estava de olho na cena? Quem que é Miriam mesmo? A irmã mais velha do Moisés. Por que a Miriam já estava de olho na cena? Porque foi tudo pensado, porque foi tudo planejado, porque Deus deu para a mulher, mãe,
Joquebede, um olhar que enxerga mais do que as pessoas que não estão num compromisso com Deus conseguem enxergar. Quantos estão num compromisso com Deus aqui? Quantos estão? Homens e mulheres, por favor, quantos estão? Que o Senhor abra a sua mente, abra o seu entendimento, que você enxergue os perigos, que você se posicione e que com fé Deus te dê estratégia. Não sei o que eu faço com meu marido, não sei o que eu faço com a minha esposa, não sei o que eu faço com meu filho, com a minha filha, com meu sobrinho, com meu neto. Deus sabe, Ele vai encher o seu coração. Isso aqui é profético, isso aqui é palavra de Deus, é revelação para você tomar. Pegou aí, pega aí, fala assim: eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para a minha história, eu quero isso para a minha história. Eu quero que o Senhor me dê estratégia, sabedoria, e eu vou como pai, como mãe, vou posicionar, eu vou como tio, como tia, eu vou como pai espiritual, mãe espiritual, eu vou como avô, como avó, eu vou posicionar as pessoas que estão sob minha responsabilidade diante de Deus, e eu vou fazer parte da solução que Deus tem para a vida deles. Eu vou me posicionar, eu vou ser bênção na vida dessas pessoas, e o Senhor é quem vai entrar com a providência. Eu entro com a minha paternidade, com a minha maternidade, com a minha, como que é lá, irmão Aparecido, né? É o vovorista, né? Votorista, né? O vovô que leva a netinha para tudo que é lado. A gente entra com o que a gente pode. E Deus faz aquilo que só Ele pode fazer. Creia nisto. E a Miriam estava lá. E a Miriam, então, também faz parte do projeto. E ela chega lá e fala assim: viu? A senhora que não quer que eu peça para uma hebreia amamentar? Opa, chama uma hebreia e diz que eu pago bem. Olha que coisa, gente, que coisa fora da curva. O menino estava condenado à morte, e sabe o que aconteceu? Os primeiros meses de vida, ele teve a sua própria mãe, para tomar do seio da sua mãe, para receber as palavras de bênção da sua mãe, para receber um pouco da formação e da influência dentro da sua própria casa, da sua própria família, e a mãe ainda ganhou bem para receber. Você acha que a filha do faraó pagava mal? Ainda ganhou bem para cuidar. De condenado à morte a príncipe no Egito. De condenado à morte a príncipe no Egito. Deus sabe tudo. Mas Deus precisa de mim e de você. Com quantos aqui Deus pode contar? Pela vida, pela preservação da vida. A vida fica muito pequenininha se a gente só pensar lá na nossa casa, na nossa família. Mas a vida, ela recebe assim um enriquecimento tão grande quando a gente pensa grande. Quando a gente pensa grande, que a gente pensa com Deus. Quantos querem fazer algo grande na sua vida? Viu? Não tenha medo não. Quantos querem fazer algo grande na sua vida? Então você está com quantas pessoas mais do seu lado para fazer algo grande? Você tem? Porque ninguém faz algo grande sozinho. Se for para fazer sozinho é porque não é grande. Você já entendeu isso? Eu vou deixar bem claro. Todo mundo está me escutando aqui? Ninguém que quer fazer algo grande na sua vida vai fazer sozinho. Porque se for sozinho é porque não é grande. Deu para entender? Você entendeu o que significa tudo isso que nós estamos conversando aqui? Qual que é o valor da igreja nesse projeto de Deus? Dos sermos família de Deus? Quantos estão com o Senhor? Então você pode se colocar de pé. Você pode se colocar de pé para responder em fé a esta palavra hoje pela manhã? Para responder em fé. E desta maneira o menino recebeu autorização para viver. E ele se tornou Moisés, gente, o libertador de Israel, o libertador daquele povo. E sabe que pela vida de Moisés, um povo foi preservado. E porque esse povo não morreu no Egito, Jesus pôde nascer depois. E porque Jesus veio, eu e vocês, nós temos vida eterna. Nós temos salvação, a gente está tudo conectado no tempo, com cada ato de fé na história de todos nós. Quantos aqui já conheciam Joquebede? Não da musiquinha. Já leram a respeito dela? Tem muito aqui. Eu termino lendo Atos, capítulo 7, versículo de número 20. É Estevão quem vai falar a respeito de Moisés.
E diz a palavra do Senhor, Atos 7:20, por essa época, Estevão contando a história, nasceu Moisés. Presta atenção. Os pais olharam e disseram assim: que menino lindo. Deus olhou e disse assim: que menino especial. E os seus pais cuidaram por 3 meses. Quando tiveram que abandoná-lo, a filha de Faraó o adotou, o criou como se fosse seu próprio filho. Ele foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e ações. Deus precisava forjá-lo. 40 anos no Egito, 40 anos aprendendo a ser pastor, para que nos últimos 40 anos da sua vida, dos 80 aos 120, ele pudesse ser o homem que Deus precisava ele se tornasse. Isso tem a ver comigo e com você. Quantos desejam isso? Você deseja? Então que neste momento, nós vamos cantar uma vezinha essa canção, mas nós vamos fazer uma oração com fé. Rasgue o seu coração e clame a Deus. Clame a Deus pela sua casa, pela sua família. Clame a Deus em favor daquelas pessoas na vida de quem você quer continuar sendo uma bênção. Mas clame a Deus por você também. Você sabe que Deus não tem que nos livrar da tribulação, porque no mundo terão aflições. Mas Deus tem que nos livrar de nós mesmos na tribulação, que nós é que complicamos. Deixa Deus fazer com você o que Ele tem que fazer com você. Quantos têm problemas na sua família? Levante a mão. Quantos têm problema na sua família? Preocupações na sua família, as mais diversas. Hoje pela manhã, o Senhor tem uma palavra de bênção para a sua família. O Senhor tem uma palavra que é dele agora. É algo que Deus quer assim rasgar o céu para derramar. Quantos creem? Você crê que Ele faz assim? Então agora é hora de clamar. Cante conosco. Ore já conosco. Sei que os